Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com proteção e auxílio dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. Nossa equipe hoje está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura e a reflexão especial do Dia dos Pais. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar em sintonia com os nossos irmãos espirituais aqui presentes, agradecendo por mais uma vez a oportunidade de fazer esse Evangelho, que possamos ampliar as nossas mentes para os ensinamentos de hoje. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que essa luz do Evangelho adentre todos os lares, trazendo paz e harmonia. Pedimos para o nosso Mestre Jesus revigorar as nossas forças físicas e fortalecer a nossa fé, para que possamos enfrentar obstáculos com serenidade e sabedoria. Mais uma vez, agradecemos a presença espiritual e assim pedimos a permissão para mais um encontro no estudo do Evangelho. Que assim seja, damos graças a Deus. A nossa reflexão de hoje é a reflexão especial do Dia dos Pais, do livro Um Desafio Chamado Família, volume 1, item 10, de Joamar Zanolin Nazaré. A missão dos pais. Vivemos uma época de profundas transformações quando os valores que regem a sociedade estão sendo questionados. Como nos dias atuais, nunca se buscou tanto o prazer e a satisfação doentia das paixões. Contudo, ao mesmo tempo, nunca se sentiu tanta falta de orientação e amparo à família que possam preparar o homem para a modernidade sem levá-lo à bancarrota moral. Sem dúvida, as mudanças fazem parte do processo de evolução. Somente com a luz viva da verdade espiritual, com o conhecimento da reencarnação, com o entendimento da destinação evolutiva do homem, com a compreensão da lei de ação e reação, o ser humano conseguirá captar a importância da busca pela riqueza espiritual, cumprindo o mister de renovar a sociedade e renovar os homens. A renovação das criaturas se fará através da educação. A educação se inicia na infância, desde os primeiros momentos do espírito encarnado, e a responsabilidade de educar essas almas que retornam compete aos pais. Se há grande importância em dirigir um carro, dirigir uma empresa, maior é ainda a importância de dirigir um espírito eterno em seus primeiros passos na presente reencarnação. As situações meramente humanas passam, mas a moral, o caráter, os sentimentos são elementos divinos que caracterizam a alma que na infância se encontra predisposta à chance de reajustar-se e aprender novas lições. Em Allan Kardec temos a magistral questão do Livro dos Espíritos 582, pode-se considerar como uma missão a paternidade? A resposta dos Espíritos é sem contestação possível, uma verdadeira missão e ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Compromisso de sermos pais ou mães por assumido na pátria espiritual, reafirmado por ocasião do nosso casamento, na formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa da educação dos filhos. Não somente na preocupação de dar-lhe o alimento, o vestuário, o lazer, a escola, o conforto, mas principalmente na dedicação em colocar-lhe no coração os sentimentos e virtudes que os orientarão e iluminarão os caminhos.
Novamente, Kardec elucida: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vier a falir no seu desempenho. Está no Livro dos Espíritos, questão 208. Deste modo, ninguém poderá subtrair dos genitores a responsabilidade da tarefa. Isso não significa, em hipótese alguma, que os pais devem realizar um incrível mágico de transformar seus filhos em anjos em alguns anos de convivência. O que Jesus nos pede é que sejamos sempre esforçados e dedicados a tão importante cargo, não desanimando ante as dificuldades ou desprezando o lar em busca obsessiva dos fatores transitórios. O espírito não se modificará profundamente de um momento para o outro, porém, todo bom exemplo, toda boa palavra, toda corrigenda sincera, todo diálogo, toda energia, todo carinho, toda disciplina e todo amor jamais se perderão, mesmo que tenham sido encaminhados a um coração endurecido pelo mal e ainda carregando muitas dificuldades. Não haverá consciência atormentada quando formos pais leais, devotados e sinceros, mesmo com a tristeza de ver nossos filhos incursionando pelo caminho do desequilíbrio e da ilusão. O que causará grande tormento em nossa consciência será a preguiça no exercício do nosso papel paterno e materno, o amor sem limite que cega, a profunda má vontade de grande parte dos pais que se acham já saberem de tudo, não enxergando suas falhas e a falta de humildade, reconhecem-nos ainda incipientes quanto aos conhecimentos acerca da educação. Não somos responsáveis pelas imperfeições dos nossos filhos, mas sim, se adubarmos essas tendências infelizes ou se não as combatermos quando podíamos. O mais importante não é dar-nos show de virtudes paternais, e sim que nossos filhos, ao deixarem a vida física, estejam mais enriquecidos espiritualmente e moralmente do que quando chegaram a ela, mesmo que temem se calcitrar, resistindo teimosamente a abandonar as próprias sombras. Somente haverá um mundo melhor com o bom desempenho da tarefa educativa na parte dos pais e nos lares. Santo Agostinho esclarece-nos: quando os pais han feito tudo o que deve pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem do que se inculpar a si mesmo e pode conservar tranquila a consciência. Para os pais espíritas, o grau de compromisso aumenta, tendo em vista o rico e inestimável material que traz em mão. A doutrina espírita, como horizonte descerrado pelo espiritismo, a compreensão dilatada da realidade espiritual. O trabalho educativo ganha uma dimensão mais profunda e as possibilidades de acerto se multiplicam. Compete a esses pais aproveitar a fecundidade desses recursos. Devemos desenvolver o caráter dos nossos tutelados, ministrar-lhe as noções religiosas imprescindíveis, oferecer-lhe o melhor esforço de exemplificação, dar-lhe assistência material e moral constante, indicar-lhe o rumo certo a seguir, orientar-lhe constante e carinhosamente, apoiá-los, protegê-los, ajudá-los, ser-lhes amigo, amá-los, animá-los em seus ideais, incentivá-los em suas virtudes e auxiliá-los a enfrentar as influências perniciosas e em vigilância à ignorância. A educação está hoje complicada pelos convites e estímulos que despertam nossos filhos cada vez mais cedo para as ilusões humanas. Precisamos mostrar a eles todos os perigos que irão encontrar quando tiverem que caminhar com as próprias pernas. O grande trabalho dos pais não é esconder o filho dos problemas, e sim prepará-los, dando-lhes as armas com as quais poderá triunfar sobre esses desafios. Podemos dizer que antes de conhecer o Espiritismo, educar era difícil. Agora, com o Espiritismo, continua e às vezes até aumenta as dificuldades. Só que estaremos tão mais bem preparados que o par das dificuldades produzimos e acertamos mais.
E é para isso que procuremos na Casa Espírita a escola da alma, que nos amparará e iluminará na grande missão de cumprir. Aos pais e dirigentes espíritas, envia seu alerta, que em todos os agrupamentos espíritas nasçam atividades voltadas para a preparação e apoio dos pais. Estejamos prontos para o Mister, abracemos nossa grande missão. O terceiro milênio é a construção, a se iniciar em cada um dos lares na terra. Tomai da enxada e começai a sementeira. Que nós, pais espíritas, sejamos tradutores de Jesus junto aos nossos filhos, iluminados pelo Evangelho, educando-os com segurança e convicção. Esse capítulo, ele nos leva a fazer uma grande reflexão. Ele nos diz que vivemos em uma época de profunda transformação, onde os valores sociais são questionados e a busca pelo prazer imediato predomina. Contudo, nunca se sentiu tanta falta de orientação e amparo à família para preparar o homem para a modernidade, sem cair na decadência moral. Porque as mudanças são parte do processo evolutivo. Mas só com a luz da verdade espiritual, o conhecimento da reencarnação, a compreensão da lei de ação e reação, o ser humano valorizará a riqueza espiritual, renovando a sociedade. Porque as renovações das criaturas se dá pela educação que começa na infância. A responsabilidade de educar essas almas cabe aos pais. Guiar o espírito eterno em seus primeiros passos é uma tarefa de grande importância e responsabilidade. Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, destaca que a paternidade é uma verdadeira missão e um grandíssimo dever envolvendo uma enorme responsabilidade quanto ao futuro. O compromisso de sermos pais é assumido na parte espiritual e reafirmado através do casamento. A responsabilidade dos pais vai além de prover as necessidades básicas, envolve principalmente sentimentos e virtudes nos corações dos nossos filhos. Os espíritos dos pais têm uma missão de desenvolver os dos seus filhos pela educação. E falhar nisso é uma grande culpa. Os pais não devem esperar transformar seus filhos em anjos rapidamente, mas devem ser esforçados e dedicados, não desanimando diante das dificuldades. Um espírito não se modifica profundamente de imediato, mas os bons exemplos, palavras, diálogo, carinho nunca se perde, mesmo que dirigido a um coração endurecido pelo mal. A consciência dos pais será tranquila se forem leais, devotados e sinceros, mesmo que seus filhos se desviem do tormento, O tormento virá da preguiça, do amor cego, da má vontade e da falta de humildade para reconhecer a necessidade de aprender mais sobre a educação. O objetivo não é dar shows de virtude paternais, mas enriquecer espiritualmente e moralmente os nossos filhos. Santo Agostinho esclarece que quando os pais fazem tudo pelo adiantamento moral dos seus filhos, sem sucesso, pode ter a consciência tranquila. Para os pais espíritas, o compromisso é maior devido ao conhecimento da doutrina espírita, que oferece um horizonte mais amplo e maiores possibilidades de sucesso na educação. Os pais, todos nós devemos desenvolver o caráter dos nossos filhos, ministrar noções religiosas, exemplificar, assistir material e moralmente, orientar, apoiar, proteger, ser amigo, amá-los, incentivá-los e ajudá-los a enfrentar influências perniciosas. A educação é complicada pelos convites e estímulos ilusórios que o mundo nos oferece, mas os pais devem preparar seus filhos para o desafio, dando-lhe as ferramentas para triunfar. Antes de conhecer o Espiritismo, educar era difícil. Agora, com o Espiritismo, a dificuldade persiste, mas estamos mais preparados para acertar. A Casa Espírita é uma escola da alma que nos ampara na missão de educar. Os agrupamentos espíritas devem criar atividade de apoio aos pais, preparando-os para a sua grande missão.
O terceiro milênio está aí. Começa em cada lar. E nós, pais, espíritos, devemos ser tradutores de Jesus junto aos nossos filhos, iluminados pelo Evangelho, educando-os com segurança e convicção. Todos nós, pais espíritas, sejamos tradutores de Jesus junto aos nossos filhos, iluminados pelo Evangelho e educando com segurança e convicção. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados pelo nosso irmão Ney, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Mestre Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Que o nosso Mestre Jesus ilumine as consciências dos pais, dando a sabedoria para auxiliar na missão que foi confiada em despertar consciências aos seus tutelados, ensinando com amor e disciplina para o melhoramento moral e espiritual. Deus é o Pai de todos, que nos educa e supre as necessidades espirituais. Por isso, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los não com os lábios e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vai até os cárceres, onde alguns sofrem merecimento, mas outros pelo erro judiciário. Que vai até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vai aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, que também tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vai até as lupanárias e erga estas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vai até o enseio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vai até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultive a paz. Tende piedade aos órfãos e viúvas, daqueles que até essa hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam contra o vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser a vida, que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós, estejam com todos. Que assim seja, damos graças a Deus.